de Juiz de Fora. É com grande alegria que nós estamos aqui reunidos. Nesses dias nós temos mergulhado na Palavra de Deus, que tem essa força e esse poder de nos santificar. Seremos santificados pela Palavra de Deus. Por isso nós iremos também hoje mergulhar nesse movimento que Deus gera em nós por meio da sua palavra, um movimento de saída, um movimento de ir ao encontro dos homens. Por isso o tema de hoje é lançai as vossas redes, que também é retirado da palavra de Deus, do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4. Mas antes de nós mergulharmos sobre esse aspecto da palavra de Deus que nos lança ao outro, nós iremos pedir ao Espírito Santo de Deus que venha iluminar a nossa mente e dilatar o nosso coração para acolher essa palavra. E eu também vou suplicar ao Espírito Santo junto com vocês, mas motivados pela palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 10, diz assim: Ele convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto de meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse, há de receber do que é meu, e vos anunciará. Então vamos suplicar ao Espírito Santo de Deus, ao Paráclito, a força do alto que nos ajuda a anunciar a boa nova. Vamos suplicar que o Espírito Santo de Deus também venha hoje, por meio desse trido, nos mover ao outro, nos mover ao anúncio da verdade, ao anúncio do Evangelho. Vamos rezar juntos essa jaculatória, pedindo também a intercessão da Virgem Maria, da esposa do Espírito, daquela que tão bem soube dilatar o seu coração e assumir a palavra de Deus com toda a sua vida, daquela que encarnou no seu seio o Verbo de Deus. Vamos rezar juntos essa jaculatória. Eu vou rezar aqui e você pode repetir comigo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amada esposa. Amém. Então vamos mergulhar nesse tema de hoje, lançai as vossas redes, mas vamos tentar contextualizar no que nós estamos vivendo hoje, né? No que nós estamos vivendo, no contexto que nós estamos vivendo hoje como sociedade, como humanidade, como mundo, né? Vivemos nesse tempo que já são 6 meses para nós aqui brasileiros especialmente. Nós temos vivido esse tempo muito desafiante, que é um tempo de pandemia. Eu acredito que todos nós dessa geração nunca vivemos um tempo tão difícil como esse, de uma enfermidade, de um vírus que toca tantas pessoas e vai também tirando a vida de muitos, né? Quantos medos, quanta solidão, quantos sentimentos já existiram dentro de nós, quantos irmãos já adquiriram a enfermidade, quantos entes queridos talvez que você possa ter, que tenha também perdido a vida. Então foram muitos desafios e tem ainda existido muitos desafios no meio de nós, que tem tocado a nossa vida pessoalmente e tem tocado a vida de todos os homens, daqueles que nós somos enviados, né? Para aqueles, né, que nós somos enviados. Então, o Senhor nos colocou em um tempo para sermos também resposta neste tempo. Neste tempo de pandemia, sim, nós somos respostas, nós somos profecia, nós continuamos sendo, como também na palavra de Deus diz, nós devemos ser como cristãos, sal da terra e luz do mundo. Nós devemos ser esse sinal de esperança para o mundo, neste contexto tão desafiante, tão cheio de dores, né, tão cheio de solidão muitas vezes, né, diante do isolamento social,
né? E quantos irmãos nossos mesmo, de grupo de oração, de célula comunitária, que podem estar assim sofrendo, e nós somos enviados para estes, né? Mas é a palavra de Deus que nos move ao outro, é a palavra de Deus que gera nos nossos corações esse desejo de ir ao encontro do outro. Não é apenas um sentimento que gera em nós, né? De uma compaixão, de uma, como diz aqui, né? De uma pena que eu possa ter de alguém, mas é um movimento de misericórdia. E só pode existir esse movimento de misericórdia dentro dos nossos corações se nós deixarmos que a palavra de Deus gere esse movimento em nós. Então nós vamos também pedir auxílio a um grande auxílio desse tempo também para nós como igreja, que é o nosso Papa, o nosso pastor. Então ele tem nos falado muito, nos motivado muito sobre essa cultura do encontro, esse sair de si mesmo e essa compaixão pelo sofredor, né, por aquele que sofre, por aquele que está sozinho. E nós vamos pegar uma catequese do Papa Francisco, onde ele fala um pouco sobre a liturgia, né? Uma catequese sobre a Santa Missa, e eu vou pegar alguns pontos quando ele fala sobre a palavra de Deus, sobre a liturgia da palavra. E aí ele diz assim: a palavra do Senhor é uma ajuda indispensável para não nos perdermos. Ela nos nutre e nos ilumina, nos ajudando assim a enfrentarmos as dificuldades e as provas de nossa peregrinação terrena. Mas não basta ouvir com os ouvidos sem acolher no coração a semente da divina palavra, permitindo que ela dê frutos. A palavra de Deus, continuando, ele diz, né? A palavra de Deus faz um caminho dentro de nós. A escutamos com os ouvidos, ela passa pelo coração, mas permanece nos ouvidos e deve ir ao coração, mas também passar pelas nossas mãos, passar pelas boas obras. Este é o percurso que deve fazer e que faz a palavra de Deus, dos ouvidos ao coração e às mãos. E assim aprendemos muitas coisas. Então, irmãos, eu quero também dar um breve testemunho, né, de uma experiência que eu também tive através da palavra de Deus e da liturgia diária. Neste tempo de pandemia, eu moro aqui na Diaconia Geral, e acho que a maioria de vocês sabem que aqui na Diaconia Geral, bem no início da pandemia no Brasil, muitos de nós estivemos enfermos com essa doença, né, a Covid. E eu também tive essa enfermidade bem no início da pandemia, né? E eu me lembro que no isolamento, assim, do quarto, que são as medidas que a gente deve tomar, né, diante dos cuidados para não infectarmos outros irmãos de casa, eu tive uma experiência muito forte com a palavra de Deus naquele tempo, né, na liturgia daqueles dias, né? Interessante que a gente teve um dia que foi um dia mariano, não me recordo bem o dia, acho que foi da Anunciação, eu não me recordo bem, mas foi um dia de Nossa Senhora. E aí nesse dia 25 de março, estou me recordando aqui. Então nesse dia a palavra falava sobre a Virgem Maria, o anúncio do anjo e tudo, só que na homilia o padre também trouxe fez toda uma leitura da figura de Maria no Evangelho, e ele também trouxe a nós aquela palavra das bodas de Caná, que para mim eu já tive muitas experiências com essa palavra, mas como a palavra ela é atual, né, ela não é apenas uma coisa que a gente viveu, uma experiência que a gente tem há uns dias atrás, um tempo atrás, mas se rezarmos hoje com o mesmo Evangelho, Deus nos falará coisas novas. E naquele dia o padre falou sobre esse Evangelho das bodas de Caná, e quando ele falava, ele dizia, né, contextualizando também para o tempo de hoje, que nós precisávamos pedir à Nossa Senhora e de termos a postura de Maria também como intercessores pelo mundo de hoje, pelos desafios de hoje, de pedir a Jesus mesmo que antecipasse o seu tempo, né, como Maria fez
A gente vê no Evangelho que Jesus diz, mas mulher, ainda não chegou minha hora. E aí Maria, com toda confiança, diz, fazei tudo o que ele vos disser. Ela tinha uma unidade tão grande de coração com Jesus, que já conseguia perceber e perscrutar seu coração, e que ele iria sim manifestar o seu milagre para aqueles noivos, naquela festa, que a gente sabe que é muito mais do que apenas para aqueles noivos, né? É o primeiro milagre público de Jesus e que prefigura muitas outras coisas da igreja, enfim. E aí, quando o padre disse isso, eu fui rezar novamente com esse evangelho. E Deus me faz entender que aquele tempo onde aparentemente nós não tínhamos alegria nenhuma, nós não sabíamos, porque era o início da pandemia, o que iria acontecer conosco. Não existiam doentes tão graves na minha casa, mas na diaconia houve alguns. Enfim, mas Deus realizou um grande milagre no meio de nós e nos salvou, né? Eu sei que existe a dimensão daqueles que têm a doença mais leve, a doença mais grave, aqueles que são pacientes de risco, mas eu olho muito para esse tempo, e como eu tive a enfermidade, vi muitos irmãos também tendo, eu olho para esse tempo como um tempo assim onde Deus me salvou, onde Deus salvou realmente a minha vida, onde Deus me deu um vinho novo, onde Deus me deu um novo tempo, um novo recomeço para o amor, para o cuidado com os irmãos também, para sair de mim mesmo, para sair da minha dor, do meu medo talvez de morrer, para ir ao encontro do outro. Eu lembro que quando eu saí do isolamento e voltei para o meu apostolado, voltei para a minha vida comunitária, né? Por mais que com os seus limites próprios, que todos sabem, né? Que a pandemia tem feito, mas eu voltei com um novo vigor, com um novo olhar, com um novo desejo de ir ao encontro dos homens, sabendo que Deus sim pode antecipar. A pandemia, ela não acabou ainda, mas muito Deus fez nos nossos corações e muito Deus tem feito nos nossos corações por meio desse tempo. E eu acredito muito que a força da palavra de Deus me moveu a ter esse entendimento, né? Me moveu a ter o entendimento de que a enfermidade não era um motivo de ficar paralisada em mim mesma, mas eu poderia olhar assim com mais propriedade, né, para o homem que sofre hoje e para o irmão que estava ali do meu lado, no meu quarto, né, que também sofria de uma enfermidade. Então, com certeza, irmãos, quando nós nos deixamos interpelar pela palavra de Deus, né, como o Papa diz, que penetra nos ouvidos, entra no coração e nos move para a ação e para as boas obras, nós podemos tocar sim numa grande força que é a palavra de Deus, uma grande força que a palavra de Deus tem de nos enviar indo ao encontro dos homens. Eu também me recordo aqui que quando nós rezávamos, depois que nós retornamos para o nosso apostolado, nós rezávamos e Deus nos falou por meio da sua palavra também, de uma pesca milagrosa que Ele iria realizar. E iria trazer novos peixes para os nossos centros de evangelização. E interessante que Deus também falava isso na escuta de 2019, quando Ele nos dizia que nós estávamos em alto mar e Ele nos prometia uma nova pesca. E é impressionante, irmãos, como realmente nós temos vivido uma nova pesca nesse tempo, através das redes sociais, através do centro de evangelização online, de tantas ações que nós tivemos a partir desse tempo que nos limitou, digamos assim, dentro dos nossos centros de evangelização, mas Deus nos deu uma nova criatividade para ir ao encontro dos homens. E essa é a força da palavra de Deus em nós. Mas talvez nós tenhamos entrado no barco junto com todo mundo, claro, uma inspiração do Espírito, claro que uma força de Deus que nos moveu a continuar evangelizando, mas se nós não deixarmos a palavra de Deus mover os nossos corações a isso, chega um tempo que o entusiasmo vai acabar. Chega um tempo que esse desejo de ir ao encontro dos homens, de sermos criativos, ousados, de continuarmos nos profissionalizando, pode acabar. Todo esse desejo pode acabar no nosso coração, se não existir a força da palavra de Deus que nos move. Se não existir a força da palavra de Deus que nos
pede para lançarmos as redes. Foi assim que Jesus fez com os seus discípulos. Eles estavam cansados de tentar pescar, e ele veio ao encontro dos discípulos e disse: lançai as vossas redes. E Pedro diz: por causa da tua palavra eu lançarei as minhas redes. Então, irmãos, não nos enganemos. Nós podemos ser criativos, nós podemos ser dinâmicos, nós podemos ter muito entusiasmo dentro do nosso coração para ir ao encontro dos homens. Mas se não for a palavra de Deus a nos mover, não vai durar esse entusiasmo e principalmente não vai frutificar. E a pesca não vai ser uma pesca grandiosa, e esses novos peixes não virão se não formos movidos pela palavra de Deus. Por isso eu também motivo você a pedir a Deus a graça de uma renovada experiência com o teu estudo bíblico, com o estudo da palavra, com a Lexio Divina. Não é à toa que também aqui no nosso trilho nós temos feito a Lexio comunitária, e daqui a pouco vocês vão fazer também com esse evangelho da pesca milagrosa. Então, muito Deus tem a falar para vocês através da oração com a palavra. Mas eu motivo cada um de vocês: não tenham medo de buscar novamente o estudo bíblico. Talvez muitos de vocês estejam arrefecidos, desanimados de rezar com a palavra de Deus. Eu digo com um testemunho de que a palavra de Deus realmente nos traz de volta a experiência com o ressuscitado, e nos traz de volta também a experiência missionária, nos tira, nos lança, nos tira de nós mesmos, dos nossos medos, das nossas paralisias, daquilo que a gente acha que não consegue, ou então até mesmo da nossa acomodação, de estarmos parados em nós mesmos, de querermos reter a nossa vida, de estarmos preocupados muito com a nossa vidinha, né? Vou voltar aqui para a história da palavra de bodas de Caná, né? Como foi interessante Nossa Senhora que se moveu ali a intercessão por aqueles noivos, porque tinha aquela percepção do todo, não estava parada em si mesma, mas teve aquela percepção do todo, das necessidades que existiam ali naquele lugar para aquela festa, e por isso foi ao encontro de Jesus e suplicou. Então, até mesmo a nossa intercessão pelo outro, ela só é movida também pela força da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos abre a percebermos a dor do outro, é a palavra de Deus que nos abre a sairmos de nós mesmos. Por isso, irmãos, eu motivo vocês: retornem à palavra de Deus, se deixem interpelar por ela, seja na liturgia da palavra, na Eucaristia celebrada, seja na Lexio Divina, na tua oração pessoal, seja em um momento de pregação. Se deixe interpelar pela palavra de Deus. Não somos nós, não somos pregadores a falar, mas é o próprio Deus a agir e a falar por meio da sua palavra. Por isso eu motivo vocês a, nessa Lexio comunitária hoje, desejar profundamente ser movidos pela palavra de Deus. Hoje você vai ver no Evangelho de Lucas que o Senhor chama os discípulos. Eles tiveram aquela experiência com a pesca milagrosa, né? Jesus pregava, depois Jesus enviou-os a pescar, e depois Jesus realiza um grande milagre, né? Onde eles puxam aquelas redes com muitos peixes. E no final de tudo, Jesus fala que está enviando-os não para ser pescadores daqueles peixes ali, que foi tão impactante eles verem aquelas redes cheias, né? Mas não somente a pesca daqueles peixes, mas Jesus nos chama a serem pescadores de homens. Jesus nos chama, irmãos, a nos surpreendermos com a pesca milagrosa dos homens, daqueles que estão fora de Deus, daqueles que precisam ter a mesma experiência que nós tivemos. Jesus nos convida também a apresentarmos aos homens a força da sua palavra, a vida que tem na palavra de Deus, a força do ressuscitado que existe na palavra de Deus. Jesus nos convida a irmos ao encontro dos homens e levar os homens a também mergulharem na palavra, a também se deliciarem das riquezas da palavra de Deus e a também serem movidos pela palavra.
Eu aprendi há um tempo atrás, quando eu morava na escola de evangelização, que uma evangelização eficaz é quando eu levo aquela pessoa a ter uma experiência com Jesus, ela tem uma autêntica experiência com Jesus e ela se torna também um evangelizador. Então pensa, imagina só quando nós iremos multiplicar as nossas ações, quando nós estivermos pescando esses homens e levando esses homens a terem uma experiência concreta com a palavra de Deus e viverem esse mesmo movimento evangelizador. Essa é a pesca milagrosa que Deus deseja realizar na missão de Juiz de Fora em cada um de vocês. Por isso, irmãos, não tenham medo, não tenham medo. Deixe que a palavra de Deus penetre nos seus ouvidos, como diz o Papa. Entre no teu coração e converta e santifique teu coração e te mova ao outro. E vá até suas mãos, como diz o Papa, para gerar obras, para gerar evangelização. Então, se falarmos um pouco especificamente também para vocês da missão de Juiz de Fora, com certeza o Senhor também deseja realizar algo novo, uma pesca nova, com peixes novos, diferentes, várias espécies de peixes, novos jovens, novas famílias, novas crianças. Eu tive a oportunidade de aqui exercendo essa missão na assistência apostólica, acompanhar a missão de Juiz de Fora durante 2 anos. Nesse ano a gente está no processo de transição, haverá um novo acompanhador para a missão de vocês, mas tendo acompanhado vocês aqui do governo geral, eu pude perceber o quanto Deus já realizou na história, desde a fundação da missão até agora, o quanto Deus já realizou através das ações de evangelização, quanto Deus já tem multiplicado os grupos, multiplicado as pessoas que vêm ao encontro da obra Shalom, que fazem parte dessa obra, mas o Senhor muito deseja ainda realizar nessa missão. Eu sei que vocês não têm um centro de evangelização, uma estrutura física desse centro, mas Deus se antecipou e desejou tanto dar um centro de evangelização para vocês, que nesse tempo de pandemia lançou a missão no centro de evangelização online, com ações de evangelização através da internet, através das redes sociais, e o quanto Deus tem feito é impressionante a partir dessas ações, onde a gente pode tocar em pessoas que a gente não conheceria, talvez, se a gente estivesse convidando para um grupo de oração em um dos lugares onde nós nos reunimos, mas nós podemos estar na casa deles a partir desses meios. E com certeza, quando tudo retomar, nós iremos encontrar novas pessoas fruto dessas ações, fruto dessa pesca. Mas eu tenho certeza que também Deus já tem preparado um lugar para vocês aí em Juiz de Fora, uma estrutura física para o nosso centro de evangelização. Mas para nós podermos encontrar a vontade de Deus, encontrar também este lugar e ousarmos cada vez mais nas nossas ações, a partir da nossa evangelização, a partir dos novos meios, a partir da nossa comunhão de bens, tudo isso só vai acontecer se nós formos movidos pela palavra de Deus. É impressionante quando nós fazemos discernimentos, quando nós buscamos ouvir a Deus, exemplo, para alugarmos um centro de evangelização, o quanto nós podemos encontrar na palavra de Deus a confirmação de que aquele é um lugar. Foi assim com o início da comunidade Shalom, também foi a partir dessa palavra da pesca milagrosa. Se vocês verem o histórico da comunidade, lerem o histórico da comunidade, a gente pode ver que aqueles jovens do início estavam discernindo qual seria o lugar, e o Senhor falou por meio da palavra. Então, irmãos, deixemos que a palavra de Deus nos mova a novas ações, a ações mais ousadas, para que nós possamos crescer cada vez mais neste lugar, para que nós possamos levar pessoas a terem uma experiência com Jesus vivo e ressuscitado, e que essas pessoas também possam crescer na experiência com a palavra de Deus, através dos grupos de oração, através do caminho da paz. Então, irmãos, é um novo tempo, é um tempo de graça, é um tempo que o Senhor chama cada um de vocês a lançarem as redes nesse mar mais profundo. Não tenham medo, não tenham medo de ouvir a voz de Deus, como disse a Virgem Maria, aqueles servos nas bodas de Caná: fazei tudo o que Ele vos disser, não tenham medo.
Então Deus abençoe vocês, que vocês possam aproveitar cada vez mais da palavra de Deus através do encerramento desse tríduo da palavra por meio da Lexio Divina. Deus abençoe, Shalom.